Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa sexta-feira, gravo pra vocês esse vídeo dia 24, dia de São João, festa junina, pé de moleque, pé de moça, paçoca, que eu sou fãzaço. Tem muita coisa na festa junina que eu gosto bastante, além, obviamente, das coisas etílicas como o vinho quente, tá? Não sou tão fã assim de quentão, mas bebo também. Gengibre tem o seu espaço na minha vida, mas não no quentão. Mas enfim, deixe nos comentários se você prefere um ou outro. Festa junina pra mim, pessoal, é o melhor momento do ano. Adoro essa fase aqui, tanto de junho como de julho. Então hoje é um dia bem legal. Sexta-feira, sextou. O mercado tá, de certa maneira, asiático, né? Azia, pessoal, com Z e não com S nesse caso, é asiático. Mas eu vou comentar sobre a VEG. Então o papo de hoje é a VEG. Prestando contas do último vídeo, então vou tentar deixar do card aqui o último vídeo, qual foi a minha explicação no último vídeo, qual vai ser essa, tá? O que eu vou trazer de novo nesse vídeo aqui é a correlação com o Nasdaq, é a correlação com curva de juros americana, momento de mercado, qual a narrativa dos investidores nesse momento de maneira mais macro, de maneira global, não só o doméstico, e a gente vai para o mais do mesmo, que é o gráfico da VEG, mostrando os pontinhos que deram certo, os pontinhos que podem dar certo, tá? Falo dar certo porque deu tudo em ordem com a VEG, ela respondeu muito bem nos nossos pontos do último vídeo. Então, card na descrição e também aqui em cima, perdão, e na descrição vou deixar esse link se eu lembrar, tá? Bom, pessoal, vamos lá para o que interessa, né? O que tem de novo nesse vídeo aqui? Correlação Nasdaq com VEG. Por quê? Há um momento do mercado, 2022, eu tento explicar para vocês aqui que é um ano todo quebrado, por isso que ele é um ano tático. Vende resistência, compra suporte, por exemplo. Isso quer ser tático no mundo do trading, no mundo dos investimentos, maior intensidade nas quedas, menor ou quase nenhuma compra nas altas, porque tende a voltar ao mesmo preço do mês, do trimestre, do semestre anterior. Tá? A gente torce que seja uma recessão rápida, tá certo? Não brava, mas rápida, passageira. E o mercado está precificando hoje, mercado integrantes do mercado, principalmente norte-americano, que eu estou falando de Nasdaq, ele está precificando hoje que a recessão vai acontecer. Uma estagflação perde um pouquinho de força nos Estados Unidos para uma recessão mais rápida, uma recessão de 1 a 2 semestres, de repente, é o que a curva de juros americana está mostrando, principalmente a curta. E nós pudemos ver nas últimos 4, 5 pregões as ações de tecnologia, ou seja, crescimento perante valor, ganhando tração, ganhando fluxo. O Fed não quer isso. Essa é a minha tese. Até agosto ele vai amassar as condições financeiras e dentro do seu cenário é positivo sim, bolsa cair. Porém, o fluxo financeiro, pessoal, ele vai acontecendo. O que está descontado hoje pode não estar mais, mesmo com política monetária amassando os ativos de maneira geral. Um ativo Y ou X ou um setor, tá? Pode subir antes do que o outro, pode parar de cair antes do que o outro. E eu acho que a VEG é um deles aqui no Brasil, já comento, assim como o Bancão. Tá? Mas no caso de fluxo intrasemanal, falo com vocês dia de São João, 24, boa festa junina para todos aí, tá? É o momento, pessoal, 2, 3 pregões que nós temos o mercado já fechando curva de juros. Lá nos Estados Unidos, um momento de fechamento de curva de juros. Eu acho que ela vai abrir ainda, ou seja, vamos tomar mais pancada no mundo de crescimento, tá? Em relação a valor. Mas a semana foi de fechamento e aí a gente viu a VEG respondendo muito bem. E uma correlação interessante, esse gráfico que vocês estão vendo é de 3 de janeiro de 2022 até 24 de junho de 2022, um semestre praticamente, onde a VEG sempre rentabilizando o investidor melhor do que a Nasdaq, bem verdade, a VEG é o azulzinho escuro, mas o movimento igualzinho, tá? A correlação está aqui perfeita. Nasdaq para baixo, VEG para baixo, Nasdaq para cima, VEG para cima, tá? Em alguns momentos, como o atual, a gente pode colocar aqui um pouquinho de disparidade, porque nós tivemos risco fiscal, estamos tendo uma nuvem fiscal aqui no Brasil, então tudo ficou meio mais deprê aqui no doméstico, mas se a gente tirar a foto do ano, a gente percebe que, olha, beleza, tem uma correlação. A VEG, então, tratada como uma empresa de tech, uma empresa de crescimento, mais do que de tech, se assim você não achar que ela é de tecnologia, tá? Então é importante olhar a VEG na ótica o quê? De growth, de crescimento. Porém, ela é uma empresa que tem como grande cliente o setor de utilidade pública. Por isso que eu acho que ela vai parar de cair mais cedo do que o Ibovespa. Tá? E do que o small, sem dúvida nenhuma, tá? Mas aqui eu quero deixar para vocês o seguinte: curva de juros é importante para a VEG, assim como talvez seja importante para a Magalu,
talvez não, com certeza, para Magalu e para Via. Coloque ela nesse mesmo basket de ações de crescimento, só que na parte de lucro e de margem ela está muito diferente. Ela é muito mais resiliente do que Magalu, do que Via. Tá? Ela é muito mais resiliente do que várias small caps. Então a VEG é uma ação híbrida que de repente se a bolsa amargar ali 2, 3 anos de queda, por exemplo, 1 ano de queda, a VEG vai para 3, 6 meses somente, na minha opinião, assim como o bancão. Tá? Mesmo tendo um valuation mais azedo, porque grande parte dos seus clientes é o setor, é o ciclo energético, geração, transmissão e distribuição. Tá? E isso é utilidade pública, tanto faz, tanto fez, como está o crescimento econômico, se mantém ali com uma demanda boa. Então a VEG tem essa capacidade de manter a sua produção, de manter clientes ativos, tá mesmo perdendo um pouquinho de margem para a inflação e não conseguindo repassar por contrato, por exemplo. Tá? Mas VEG, Nasdaq, vamos dar uma olhadinha e principalmente VEG, curva de juros americana. Tá? Então aqui eu vou traçar a novidade desse vídeo, pessoal. Eu acredito que a curva de juros americana vai bater, tá, nos 3,60. É intuito do Fed até agosto. Tá certo? Então esse é meu cenário base, ou seja, mais quedas para a VEG eu considero num curtíssimo prazo, porém essa queda depois da alta atual, ou dessa alta que pode vir a acontecer, inclusive hoje, dia de São João, tá? Mais uma alta, já começa a formar um fundo ali interessante. Ou seja, as mínimas já não serão tão distantes uma das outras. É só o retorno, é só a reversão de tendência que não está no meu cenário. Tá? Não é meu cenário. Por quê? Eu ainda acho que o americano, que a curva de juros americano vai impactar o mercado de crescimento. Nasdaq, logo VEG. Tentei mostrar a correlação rapidinha para vocês. E eu tenho um cenário base da curva americana longa. 10 anos eu estou utilizando aqui. A 3,60. A 3,75 máximo. Não vejo a curva, por exemplo, chegando a 2008, a 4,27, 4,25. É cenário, mas não base. O meu cenário base está aqui, ó, para os próximos 6 meses, certo? Até o final do ano. Então, essa curva subindo, pessoal, a Nasdaq sofre, a VEG também. Tá? Então, tem o cenário base aqui, nós temos bastante suporte aqui. Então, o mercado precificando recessão. Então, vamos colocar essa curva para baixo, porque o Fed não vai conseguir subir juros sem quebrar a economia. Ele vai parar de ser rock. O mercado está precificando isso agora. Porém, temos o grandíssimo payroll nesse mês aqui de junho para sair, né? No mês de julho, perdão, para sair. E acho que o payroll vai vir forte. Payroll vindo forte, dados econômicos americanos vindo fortes. Bom, mesmo que o PMI tenha sido meio chacoalhante, a gente deve tomar mais um solavanco. E julho sendo o último mês ali, difícil. Agosto, eu acho que tanto o Fed como toda a narrativa ali do mercado vai ser já de estabilização de quedas por lá. Mas ainda acho que vai ter mais uma queda. Ainda acho que a curva vai abrir mais um pouquinho. Tá certo? Então, um pouquinho mais de estresse no ouro, um pouquinho mais de estresse para os ativos de crescimento, um pouquinho mais de força para o dólar. Tá? Por mais um tempinho até essa curva, na minha opinião, chegar em 3,60 e o dólar index a 110 aproximadamente. Tá? Estarei errado, pessoal, se a curva fechar para os 2,50. É possível, não é meu cenário base. Meu cenário base é que ela fica aqui, namorando entre 3 e 2,75 e dá um spike até 3,64, 3,75. Tá? Então é um momento que a gente pode ver nos próximos pregões já um integrante do Fed ou algum tipo de vendas para as ações de crescimento e ganho para as ações de valor, commodities, por exemplo. Bancos, por exemplo, aqui no Brasil, não nos Estados Unidos. Tá? Que banco aqui é uma jabuticaba, mas principalmente commodities, ações de valor, tá? Ganhando tração na próxima semana perante esse crescimento, que ganharam tração as de crescimento, principalmente nos Estados Unidos, que não tem risco fiscal lá. A gente deixou de subir muito aqui, na minha opinião, por causa de risco fiscal. Então, Nasdaq se deu bem durante essa queda. Agora a gente deve ter Dow Jones, a gente deve ter mais um industrial, mais as empresas de valor se dando bem por aqui e dólar se fortalecendo novamente semana que vem de maneira mais abrupta. Tá? Estarei errado se a gente vir para 2,50. Tá? De fechamento americano. Pessoal, se tiver essa correção até 2,50, a VEG eu vou mostrar no gráfico aonde ela pode ir. Beleza? Feito isso, vamos para o gráfico da VEG. Acho que é interessante. Então, os pontinhos, prestação de conta, pessoal. Ainda bem que a análise técnica no ano tático, ela acaba aqui direcionando muito bem, na minha opinião, para onde o mercado vai. Tá? Então, eu coloquei aqui os 3 ciclos da queda, um ciclo. Tá? E aí eu falava para vocês que esse ciclo aqui
chegaria ao fim nessas regiões de preço, podendo ir até os 35,87, 39,20. Não era cenário base, mas estava aqui, 41,67, 43,68. Pois bem, chegamos aos 35,87. Show de bola, perfeito. Por quê? Mais um ciclo. Legal, acabou esse ciclo. Então foi deixa eu traçar de laranja aqui. 1 ciclo, 2, 3 ciclos, tá? Brunão acha que vai vir mais um ciclo. A partir de que preço? A partir da bolinha vermelha, tá? Então eu acredito em mais um ciclo de baixa, tá certo? A partir dessa bolinha vermelha. Porém, se curva de juros americana, a nossa já está estável, não está conseguindo ter muito estresse mesmo com problema fiscal. Então aqui no Brasil os juros não está fazendo muito preço mais não. É a inflação que está fazendo preço e fiscal, tá? Então política fiscal está fazendo mais preço que política monetária, tá? Nos Estados Unidos, se curva fechar, pessoal, para 2,50, a gente dá um spikezão aqui e pode voltar literalmente aos 35,87, tá? Mas o meu salário base aqui a gente vai no máximo os 30,52, 29,71, 28,92, 28,15, tá? E o próprio 25,86 já é uma região de estresse, tá? Então, eu coloco para vocês que eu tô com essa expectativa de mais uma pancadinha para baixo, porém ela pode não vir, tá? Ela pode não vir mais. O que vai ajudar essa pancadinha para baixo? Pasmem, pessoal, dados fortes econômicos norte-americanos, porque aí eles vão subir, ter mais credibilidade para subir juros lá, e a VEG está acompanhando a Nasdaq. Então vamos deixar esse caso, esse estudo com a gente aqui, nesse vídeo gravado, para acompanhar. Força na economia americana, VEG para baixo. Louco pensar isso, mas se tiver força na economia americana, mais credibilidade ou mais argumentos, tá? E fundamentos o Fed tem para subir juros sem quebrar a economia, tá? E ele subindo juros peca nos ativos de crescimento, ganha força os ativos de commodities, porque se a economia está forte, é porque o consumo está forte, logo commodities se fortalecem. Então essa é a dinâmica macro que está fazendo a preço, na minha opinião, na VEG, e eu tentei explicar para vocês. Sempre vai ser assim? Não, pessoal. 2022 é um ano quebrado. Como quebrou agora uma precificação aqui no Ibovespa. Não faz mais preço curva de juros, tá? O que está fazendo preço é política fiscal, é Congresso e Planalto, tá? É isso que está fazendo preço, é a PEC, é o voucher, é o auxílio, é isso que está fazendo preço na nossa bolsa. Porque commodities, de certa maneira no mundo, caíram sim, mas estão num preço interessante. Então o macro, ele tem o globo e tem aqui o doméstico, a VEG está seguindo mais o globo. Tá? Ela está meio que a par do doméstico aqui. Então, pessoal, esse é o meu cenário para a VEG. Tentei explicar para vocês tintim por tintim rapidinho. Deixe nos comentários o que vocês acharam. São os pontinhos que eu tenho, né? Para baixo, pessoal, o alvo continua sendo o mesmo atual. Eu acabei não falando, então deixa eu soletrar aqui para vocês. 23,26 já tocou. 23,77 nossos alvos já tocaram. 22,40 eu acho que já tocou também. Continuam sendo alvos. Tá? Se a gente estressar a curva de juros americana para 4, para cima de 3,75, 3,65 lá meu alvo, a gente pode experimentar a VEG a 17,51, 19,60. Tá? A gente ganha mais um fluxo de queda, o laranjinha rompendo um pouquinho mais do que o esperado. Beleza? Então já tenho essas correlações, são importantes para quê? Quem é tático, pessoal, fazer o asset allocation, né? Conseguir ali decidir perante, não análise técnica, mas o macro fazendo a análise técnica, não técnica fazendo macro, né? Para a gente decidir para onde vai o dinheirinho no curto prazo. Para quem é investidor de longo prazo, pessoal, na minha opinião, VEG abaixo dos R$20 vai ser ali uma oportunidade da década, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.